Então, proclamo o resultado ainda não definitivo em virtude da tese, mas o tribunal, por unanimidade, rejeitou as questões preliminares e, no mérito, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eu também aqui vou acompanhar o eminente ministro relator na questão e eu fico aqui no ponto apontado por Sua Excelência de que, na verdade, nesse caso, nessa hipótese, não há nem prova robusta, nem prova de que o Palácio do Planalto sediou a live do dia 18 de agosto de 2022. Essa imputação deveria ter sido comprovada sem qualquer dúvida razoável por aqueles que ingressaram com a ação. Além disso, também Sua Excelência, o eminente relator bem salientou, não há nessa live do dia 18/8, não há a utilização de qualquer símbolo da República, de uma biblioteca, de fotografia, ou seja, o que a eminente ministra Carmen Lúcia bem colocou, não há nessa live, além do fato de, eu repito que me parece o principal, nem há prova de que foi no Palácio do Planalto, mas não há a tentativa de utilização de um poder extra, ou seja, de demonstrar que era o presidente da República utilizando o cargo, o poder do cargo para obter votos ou para tentar aqui com maior gravidade influenciar no pleito eleitoral. E isso ficou bem constatado durante toda a instrução e quero aqui parabenizar o eminente ministro relator, ministro Benedito Gonçalves, pela instrução de todas essas AIGs, ministra Carmen, e dizer que às vezes nós do Poder Judiciário somos criticados por fazer ou não fazer. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Então, criticados, ponto. Uma das maiores críticas é que a justiça que tardia, a justiça falha, que a justiça atrasa. Quando a justiça cumpre rigorosamente todos os prazos, e o eminente relator, no seu voto escrito, bem colocou a previsão de 1 ano para julgar as AIGs, também se critica, porque aí a justiça trabalhou rigorosamente nos prazos. Então eu quero aqui, porque acompanhei como presidente o trabalho incessante do eminente ministro relator nessa instrução, porque nem todos que acompanham sempre o direito eleitoral. Aqui há toda uma instrução, a oitiva de testemunhas, a necessidade de se intimar as testemunhas, várias testemunhas naquele momento não podem comparecer, há uma nova data, a juntada de provas, a análise de provas, e o eminente ministro relator demonstrou toda a sua experiência e o seu foco para que pudéssemos, como estamos, analisar diversas AIGs desde o primeiro semestre interpostas. E me parece que esse é o caminho correto, não só nessas eleições, mas em todas as eleições. Analisar uma AIG 3 anos depois da eleição, há um certo comprometimento até no eventual resultado dessa AIG. Então fica aqui, ministro Benedito Gonçalves, em meu nome pessoal e como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, os agradecimentos da Justiça Eleitoral pela diligente instrução realizada por Vossa Excelência. Voltando aqui, a questão realmente não estão presentes os requisitos legais exigidos para a procedência da AIG. Dessa forma, na preliminar, acompanha integralmente Vossa Excelência, preliminar de violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, suscitada pelos investigados. Não houve de forma
alguma, e no mérito também voto pela improcedência da ação e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão preliminar e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral nos termos do voto do relator, com ressalva parcial de fundamentação dos ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Rápidas observações que me parecem importantes e acabaram não sendo colocadas. Primeiro, na live do dia 21/9, não há nenhuma dúvida, no meu ver, da caracterização de conduta vedada, porque não se fez campanha só pela reeleição, se fez campanha por um candidato a governo de Goiás, o Major Vitor Hugo. Então, obviamente, a utilização do Palácio do Alvorada para campanha e várias, e no meu voto e no voto do eminente relator se coloca: vamos apoiar o Mourão como candidato no Sul, vamos apoiar o Paulo Eduardo, deputado federal, ou seja, foi a festa da uva, usando o Palácio do Alvorada. Então, a reprovabilidade do ato, a caracterização da conduta vedada, me parece que não há nenhuma dúvida nisso. Agora, eu gostaria de colocar, e me parece importante isso, que só não houve, a meu ver, uma repercussão maior que pudesse gerar uma desigualdade nas eleições, graças à conduta do Tribunal Superior Eleitoral, do ministro corregedor, ministro Benedito, que concedeu a liminar em 24/9 de 2022, e o plenário do TSE, logo a seguir, dia 27/9 de 2022, o plenário referendou. Porque isso é interessante, até se não houvesse naquele momento ação, se fosse repetido essas lives, isso certamente geraria, a meu ver, uma procedência e uma inelegibilidade. E o eminente ministro relator, no acórdão onde foi referendada a liminar, deixou isso muito claro. Em vários itens, no item 6 da ementa, que é notório as lives, essa live era exatamente que o próprio investigado dizia que a partir dali faria lives diárias, dedicando, abre aspas, pelo menos metade do tempo para as eleições pelo Brasil, e a pedir voto para todo mundo, e a caracterizar não só a reiteração da conduta vedada, mas aí sim a possibilidade de uma repercussão maior e no desequilíbrio eleitoral. O eminente ministro relator também, no acórdão e na ementa referendada pelo plenário, coloca outros tópicos importantes, que o investigado diz, o item 17 da ementa, aproximando-se da reta final, muita coisa estava em jogo, vou dedicar pelo menos metade do meu tempo para promover candidaturas de deputados federais e senadores. Por isso, muito importante na questão da tese, que não se pode fazer campanha para terceiros, como se pretendia aqui. Então, esse ponto me pareceu importante colocar, que a rápida atuação do Tribunal Superior Eleitoral, a partir do ajuizamento da AIGE, permitiu que esse crescente ou potencialmente crescente desvirtuamento das lives e, consequentemente, a quebra da isonomia eleitoral fosse adiante. Então, aqui é importante, foi importante a rápida atuação do ministro relator, dia 24 de setembro, e do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, 3 dias após, dia 27, que, para garantir, em relação a essa questão, garantir a isonomia do pleito. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar, e foi destacado aqui anteriormente, a questão do precedente citado da tribuna em relação
a ex-presidente Dilma Rousseff. Me parece, obviamente, que o precedente não se aplica, até porque lá não era a campanha eleitoral, lá era a utilização do palácio, mas lá o que ocorreu foi exatamente a questão de um projeto, de uma política pública, um projeto do governo, médicos, mais médicos, e não se pretendeu, em nenhum momento isso constou, o eminente advogado, à época, votou, isso constou na diferenciação que o eminente advogado, à época, ministro, fez, que o que não seria possível era ceder bens públicos em favor, abre aspas, em favor de alguma candidatura. Isso seria liberar algo que estaria beneficiando irregularmente. O que aconteceu nesse caso? Pedindo voto para diversos candidatos a deputado, diversos candidatos a senador e um candidato a governador, o citado Major Vitor Hugo. Então, esses dois pontos me parecem importantes serem relacionados. Mas, assim como o eminente ministro, o relator, colocou, não há repercussão, até pela concessão da tutela inibitória, não houve a repercussão que pudesse gerar aqui a procedência do pedido. Eu voto também pela improcedência do pedido. Em relação às teses, eu verifico que, eminente relator, o número 2, na verdade, já tem a maioria de votos contrária ao número 2. Porque o eminente ministro Floriano e o eminente ministro André, eles entendem que, nesse caso, inclusive, mesmo sem o pedido, seria possível a aplicação. Eu entendo, assim como a ministra Carmen, entendo que é possível a aplicação, inclusive, já votei nesse sentido, a aplicação de multa nas AIGs, com base no artigo 73, mas desde que haja o pedido. Então, me parece que aqui não haveria, e ouço o eminente relator, mas não haveria nem a necessidade de se votar esse item 2, que está prevendo algo para o futuro que a maioria do tribunal já reconhece no presente. Então, a jurisprudência majoritária aqui. Em relação ao item 1, eu entendo que seria interessante, importante, que em relação à tese nós deixássemos para, no início da próxima sessão, incluindo somente é lícito, porque realmente, ao dizer que é lícito A, e nós não estamos dizendo que é ilícito B. Então, isso poderia dar uma margem, eventual, para dúvidas, incluindo o somente e discutindo essas outras questões que no momento, acho que nós levaríamos um tempo excessivo. Então, eu proclamaria o resultado e a tese também consta na próxima AIG. Na próxima também. Nós deixaríamos a tese para... Que é da multa. Exato. Para complementar o julgamento. Se todos concordarem assim, então, proclamo o resultado ainda não definitivo em virtude da tese, mas o tribunal, por unanimidade, rejeitou as questões preliminares e, no mérito, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral, determinando o envio do parecer da ZEPA e do depoimento da testemunha ouvida no presente feito para o exame dos relatores nas prestações de contas número tal e tal, nos termos do voto do relator, vencidos parcialmente os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, que votaram nos termos dos seus votos, no sentido da possibilidade da aplicação da multa. O julgamento fica suspenso para a votação da tese número 1 na próxima sessão. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.